O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém, amém. Quando o Espírito Santo abre os nossos corações, como o de Lídia, que a Bíblia diz, o Espírito Santo abriu o coração dela para compreender a verdade. Então, a verdade, ela tem um curso final em nossos corações. Quando não, quando o que nós temos é assentimento intelectual, a verdade é ajustada àquilo que nós cremos. Nós vivemos isso em nossos dias. Mesmo as grandes doutrinas da graça hoje, você vê, elas são pregadas de maneira muito mais frágil do que elas são na realidade. Porque as pessoas querem combinar essas grandes verdades da salvação, elas querem combinar com o humanismo secular, com a psicologia secular, e a única maneira de misturar coisas assim é você enfraquecer e destruir a pura verdade de Deus. E quando você mistura água e areia, você tem lama. Você pode achar que você pegou uma coisa muito boa e misturou com outra coisa e vai obter algo maravilhoso, mas não é o que acontece. Se você põe veneno num sorvete, você morre. Se você mistura algo à verdade de Deus, você não a tem mais. Então, as grandes doutrinas da graça, à medida que, por causa da internet, e, enfim, elas tomaram um certo impulso, graças a Deus, e uma certa popularidade, o que nós temos visto é cada vez mais corações humanistas dizerem que creem nelas só para desfigurá-las. E uma dessas doutrinas é o chamado eficaz. O chamado eficaz não é um chamado que simplesmente, apesar de tudo, porque ele aconteceu e o homem teve o assentimento intelectual, no fim ele vai para o céu. O chamado eficaz, ele cria coisas no coração que não existiam lá antes de Deus chamar. É por isso que Paulo compara ele a Deus dizendo, das trevas resplandecesse a luz. Ele compara ele à criação do mundo, porque o chamado de Deus cria um mundo novo em nossos corações, um mundo de afeições, um mundo de frutos. Que é o fruto do Espírito? É paz, alegria, é gozo, é longanimidade. O chamado de Deus, ele cria, da mesma maneira que Deus das trevas chamou o mundo, e aí oceanos, e aí árvores, e toda espécie vegetal, e toda espécie de vida animal, e foi criando coisas, Paulo diz assim, é por isso que ele diz que tudo se fez novo. O chamado eficaz não é um chamado que alguém diz assim no final, apesar de tudo essa pessoa foi salva, o que ela está querendo dizer é que foi para o céu, porque ela foi chamada. É óbvio que o chamado eficaz é algo totalmente poderoso. E certa vez eu estava escrevendo, agora, esses dias, na internet, eu coloquei que o ladrão da cruz não é um exemplo de arrependimento de última hora. Porque nós achamos que sempre há alguns momentos que é mais fácil as pessoas acreditarem. Porque nós não acreditamos, na verdade, no chamado eficaz, nem na depravação total. Então nós achamos que algumas coisas naturais podem tornar fácil ter um coração que de repente vê a beleza de Deus na face de Cristo, mas nenhuma dor, sofrimento ou proximidade da morte pode criar isso no coração do homem. Não há nenhum poder nisso. Eu lembro que eu vi um filme, acho que era Deus Não Está Morto,
Depois eu soube que saiu 2, 3, 4, sei lá, Deus não está morto 50, vai continuar. Mas eu lembro que o primeiro, eu não lembro muito da história, não vi muito direito, mas eu lembro que no final alguém tinha sido atropelado, né? E alguém foi lá rapidinho, enquanto o cara não está morrendo, né? E fala para o cara, você quer aceitar Jesus e tal. Aí o cara aceita Jesus, porque nós achamos sempre que na última hora, se alguém falar assim, eu creio que ele é o Salvador, pronto, Senhor, maravilhoso, graças a Deus ele foi salvo. Porque nós achamos que aquele último momento, nós achamos que pregar em enterro é mais poderoso. Pregar em enterro e pregar em qualquer situação da vida tem a mesma coisa. Sem o chamado soberano do Espírito não produz efeito nenhum. Não é? Quem dera se todo enterro, as pessoas realmente fossem transformadas por causa do enterro. O enterro não tem nenhum poder. Todos os seres humanos vão ao enterro e não mudam por causa disso. O chamado, quando ele é eficaz 50 anos antes de eu morrer, ou próximo da minha morte, mas tão somente porque Deus decidiu isso. Então eu coloquei que o ladrão da cruz não é um exemplo de arrependimento de última hora, mas é a decisão soberana de Deus, que na hora que o seu filho estivesse morrendo, contra todas as probabilidades humanas de alguém vir alguém tão desfigurado que não parecia mais um ser humano, totalmente frágil, pregado numa cruz, se houve alguém sem nenhuma probabilidade de acreditar, esse ali é Deus, era aquele homem. Quando a Bíblia mostra que meia hora antes ele estava debochando, mostra o que é o homem em si mesmo. Mas ele conseguiu ver a glória de Deus na face de Cristo no momento que nem os discípulos puderam ver. Esse é o chamado eficaz. Ele cria algo contra toda a expectativa, contra toda a probabilidade. Não é? Então, o ladrão da cruz não é um exemplo de arrependimento na última hora, porque o homem está mais propenso a crer em qualquer coisa na hora que o barco está afundando, que o avião está caindo, ou que ele está morrendo sentindo uma dor no peito. Porque o homem não está mais propenso. A mente do homem não é menos inimizade contra Deus na hora da sua morte. É óbvio que o homem pode dizer que aceita Jesus, que ele quer ir para o céu, porque ninguém quer ir para o inferno, nem Satanás. Mas isso, longe de alguém dizer, eu aceito, nas últimas palavras, é a realidade da salvação. A salvação flui de um chamado eficaz. Esse chamado é eficaz porque ele cria um mundo novo no coração do homem. Então eu quero falar o chamado eficaz para nós precisamos relembrar, nós precisamos trazer de volta à nossa mente essas verdades sempre, porque ela tem sido diluída. Muitos pregadores dessas verdades diluíram ela até que a mente totalmente capaz de misturar ela e o humanismo secular é capaz de crer e defender essas coisas, mas o chamado eficaz não cria nada nas pessoas, de tal maneira que o mundo novo não é criado lá. Tudo que eu posso dizer é que essa pessoa foi chamada por Deus, então, no final das contas, apesar de tudo, então, quando nós olhamos para isso na palavra de Deus, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele odiava Cristo. Ele não estava buscando Cristo e, como ele se volta para Cristo, não tem nenhuma relação com algo convincente, uma situação adequada, ou então ele exerceu o seu livre-arbítrio. Ele odiava Cristo, ele queria matar os cristãos. O chamado dele é totalmente fora de toda a probabilidade humana, e num momento tão espantoso quanto do ladrão na cruz, não é? Mas é totalmente eficaz, porque cria um mundo novo no coração de Paulo. Não é só porque Paulo, por determinada situação, disse, eu creio que Jesus era, é porque ele que odiava passou a amar com a sua vida tudo que Cristo é. Ele passou a achar que a sua vida não era preciosa mais perto de Cristo. Ele passou a achar que todas as coisas pelas quais ele lutou e eram coisas boas na sua vida, não pecados horríveis, mas coisas boas na sua vida, eram lixo perto de Cristo, eram um esterco perto de Cristo. Você vê, o chamado eficaz cria novas afeições no coração, totalmente poderosas, de tal maneira que, mesmo quando olha para o passado, Paulo consegue ver a razão pela qual, por que Deus chamou o ladrão da cruz tão próximo, porque o propósito dele era fazer isso na morte do seu filho. E por que ele chamou Paulo na hora que chamou Paulo? Por que não chamou antes? Paulo fez tão mal à igreja
Paulo está entre aqueles que ele fala em Romanos 8, os que dantes conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou. Agora, se Deus predestinou Paulo na eternidade, conheceu e predestinou, por que ele demorou a chamar Paulo? Por que demorou 1 década, 2 décadas, até chamar Paulo quando ele já tinha feito tão mal à igreja? Por que ele não chamou antes? Você vê, Deus chama quando Ele quer, mas quando Ele chama, esse chamado, não é chamar o cara para o cara não ir para o inferno. Esse chamado cria um mundo novo, cria um mundo que é um mundo como Deus vê, com aquilo que tem mais valor para Deus, tendo mais valor nesse novo coração. E como Deus vê o seu filho assim, Paulo começou a ver seu filho assim. Paulo diz assim: Deus me separou antes de eu nascer. E depois ele diz em Gálatas 1,15: Deus me chamou pela sua graça, lá na estrada de Damasco, me chamou pela sua graça, mas ele me escolheu antes de eu nascer, ou seja, antes da fundação do mundo, né? Mas então por que há esse tempo? Por que ele não foi chamado antes? Por que Deus permitiu que ele odiasse Cristo, odiasse a igreja e perseguisse? Se Deus sempre teve Paulo como o homem que ele mais usaria na história. A Bíblia diz assim, Ananias diz assim: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele instante pude vê-lo. E então ele disse: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ver a Cristo e ouvir as palavras da sua boca. E foi o que aconteceu, mas não antes dele assassinar cristãos, não antes dele. E ele diz assim, Atos 22, 19 e 20: eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender, açoitar os que criam em ti, em Cristo. E quando foi derramado o sangue do tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha total aprovação e cuidando das roupas dos que o assassinavam. Então você vê, o chamado de Deus não havia naquele instante como Paulo negar o chamado. O chamado é eficaz, é soberano, não só porque ele traz, mas porque ele produz um mundo novo, ele cria esse mundo novo. Deus havia escolhido ele, aquela era a hora que Deus decidiu. Não importa se ela era improvável, ele indo perseguir os cristãos ou um ladrão preso numa cruz. A palavra de Cristo é soberana, não houve nenhum tipo de negociação com o apóstolo Paulo, não houve nenhum apelo ao seu livre-arbítrio, não houve nenhum tentar convencer ele por alguma razão a não ter um prejuízo final em sua vida. É uma palavra soberana que diz: levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que é designado para você fazer. Então é óbvio que o apóstolo Paulo, mesmo olhando para trás, nesse novo mundo que foi criado em seu coração, ele pensou: por que Deus permitiu? Por que Deus decretou eu ser chamado depois que eu tinha feito todas essas coisas horríveis, como o assassinato de Estevão e perseguir mulheres, crianças, homens? Ele explica, ele diz assim em 1 Timóteo 1,16: mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior de todos os pecadores, Cristo demonstrasse a grandeza da sua paciência, me usando como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. O que Paulo diz é o seguinte: eu entendi por que Deus decretou que a minha vida, o meu chamado fosse só na estrada de Damasco, depois que eu tinha feito tantas coisas horríveis. É para mostrar que se a graça soberana é capaz de chamar o pior dos pecadores e criar esse mundo novo em seu coração, então ele pode salvar quem ele quiser. O poder do chamado de Deus é mais poderoso do que a completa depravação do coração do homem. Ele disse: foi por isso, foi para mostrar: eu sou o pior, e se eu que sou o pior, fui chamado tão eficazmente, e esse chamado criou todas essas realidades. Esse chamado não fez eu ir para o céu, esse chamado fez Cristo ser meu céu na terra, fez a minha vida não ser preciosa, fez o viver e o morrer ser proclamar Cristo, fez ele ser o meu tesouro final, criou um mundo novo no meu coração. Agora, se o chamado eficaz fez isso em mim, faz em todos os que creem, ou seja, em todos os que ele chama,
como me chamou. Esse é o chamado de Deus. Hoje nós temos enfraquecido poderosamente essa realidade, porque nós não acreditamos no poder que cria essas coisas no homem. Nós queremos dizer que as pessoas vão para o céu. Então nós pegamos as doutrinas da graça de uma maneira tão diluída, tão misturada com humanismo secular, com psicologia secular, que o que as pessoas dizem é um amontoado de coisas que não faz sentido. Elas afirmam coisas agora, só para daqui a meia hora, quando tem que aplicar isso, elas destroem tudo. Então, eu já preguei 2 vezes sobre chamada eficaz. Eu já preguei várias vezes sobre o chamado eficaz na vida de várias pessoas, porque Deus chamou várias pessoas como Paulo, como ladrão da cruz, como Moisés, que exemplificam o chamado eficaz de Deus. Mas eu lembro na minha vida que eu já preguei 2 vezes em Gênesis 12, que é o chamado de Deus na vida de Abraão. Mas hoje eu queria olhar para esse texto de novo, só que eu não queria começar em Gênesis 12 como eu sempre fiz, mas em Gênesis 11, não é? A partir do 27, que diz assim: essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló, que era sobrinho de Abraão, não é? 3 irmãos e o sobrinho. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, que era o pai de Ló, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abraão e Naor, os 2 únicos filhos que sobreviveram, mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. É por isso que Abraão toma o seu sobrinho, porque o pai dele tinha morrido, o seu irmão, não é? E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E aí começa o texto onde eu já preguei 2 vezes. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram, que lhes acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Então, quando você lê antes, você vê como Deus cria um novo mundo no coração, no chamado eficaz, que não pode ser encaixado de uma maneira diluída na vida de nenhum ser humano, de ninguém. Vê como ele é eficaz no ladrão da cruz, no tempo que Deus determina, não porque estava no fim da sua vida. Estar no fim da vida não ajuda o homem a ver a beleza de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, não retira a inimizade. Óbvio que o homem egoísta sempre quer no final ir para o céu, não é? Como eu disse, até Satanás não quer ir para o inferno, mas essa proximidade não cria isso. Paulo, num momento totalmente de ódio, respirando ódio como uma fera, Abraão aqui. Então Abraão é um cara, eu diria que ele talvez seja o cara mais importante na história, não colocando Cristo, né, já que ele é o centro e a razão pela qual o universo existe, mas entre nós,
Porque Abraão, hoje no mundo, bilhões de pessoas têm em Abraão um patriarca. Isso é inacreditável. Porque 3 das maiores religiões do mundo têm em Abraão o patriarca. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então você vê, é difícil pegar alguém e ligá-lo a tantas pessoas. E o pensamento do mundo foi totalmente formatado a partir da vida de Abraão. Então, quando você lê a história dele, você vai ver que é uma grande vida, uma das maiores vidas que esse mundo já viu. Não por causa dele em si, mas por causa desse poder que Deus tem de, através do seu chamado, criar um mundo novo. E o nome dele, né, é Abrão, apesar de eu sempre, quando estou lendo, vou lendo só Abraão o tempo todo. Já é costume. Ele é Abrão, que significa pai. É o significado do seu nome. Deus mudou para Abraão, que é pai de muitos, porque Deus diz: eu farei de você o pai de uma grande multidão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as tribos, todas as etnias. Então Deus mudou, você vai ser pai de muitos, não só pai, não só Abrão, você vai ser Abraão. E esse grande pai, esse pai de muitos. E ele não apenas viveu uma grande vida, há um fluxo de eventos fluindo da vida de Abraão, e você pode ver diretamente no texto que nós lemos, em todo o desenvolvimento daquilo que flui a partir da vida dele. E ele, para mim, é talvez o melhor exemplo do que o chamado eficaz cria, porque só assim nós podemos olhar para os nossos corações e, sem diluir a verdade, como é comum hoje. Não é saudável falar sobre as doutrinas da graça se você a diluiu até que misturou ela com o pensamento do mundo, com o humanismo secular, e ela não tem nenhum poder. Nós hoje de manhã estávamos vendo Paulo dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Isso está longe não só das heresias da nossa geração, é óbvio, mas muito do que se prega das doutrinas da graça. Está longe, não há nenhum poder nelas. Elas só declaram que o homem vai para o céu no final. Elas não têm poder, elas não criam esse mundo novo. Então você vê que quando você é chamado eficazmente, você se levanta contra a sua família. Não é o que aconteceu com Paulo. Ele não vai se levantar contra a sua família, contra a sua nação, contra a sua cultura, contra o mundo. Essa é uma marca do chamado eficaz. Se alguém, em vez de fazer isso, tenta equacionar o pensamento do mundo, mais essas verdades, não é só que ele não compreendeu o chamado eficaz, é que ele não é chamado. Abraão se levanta contra a sua família, ele levanta contra a sua sociedade. Essa é outra marca. Não é verdade que a única pessoa que defendeu Jesus vocalmente, né, assim, na sua crucificação, foi aquele homem que foi chamado eficazmente? Ele não ficou contra toda a probabilidade, ele não pôde repreender as outras pessoas, ele não pôde ver os sacerdotes, as autoridades, as multidões, toda com uma opinião a respeito de Cristo, e ele sozinho, da cruz, defendê-lo, dizer algo totalmente diferente de todo mundo. Então, Abraão se levantou contra a sua sociedade, contra a sua cultura, contra a sua família, por causa do chamado. O chamado faz isso. Sempre que você está misturando a verdade de Deus com o mundo, é logo que você não está se levantando contra a sua cultura, nem contra a sua família, nem contra a sua sociedade. Pense em Abraão, ele se tornou monoteísta. Hoje, por causa de Abraão e das religiões que eu falei, que por causa dele chamam ele de patriarca, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o monoteísmo é uma coisa quase que comum, é comum no mundo pensarmos em um Deus. Mas quando Abraão se tornou monoteísta, ele era o único monoteísta no mundo. Você já pensou, você ser a única pessoa no mundo que acredita em algo?
Depois de séculos, todo mundo pensa de um jeito, você se levanta contra o mundo dessa forma e diz, só existe um Deus. Isso era totalmente contracultural. Ninguém no mundo inteiro ia concordar com Abraão, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua família, nem seu irmão, ninguém no mundo inteiro. Imagina se você fosse a única pessoa no mundo que o Espírito de Deus chamou eficazmente, e o mundo inteiro, não é a sua família, não é a sua escola, não é a sua cidade, o mundo inteiro defendesse determinadas coisas, acreditasse em determinadas coisas, e você sozinho acreditasse no oposto. Você vê, o chamado eficaz, ele faz você se levantar contra a sua família, a sua sociedade, a sua cultura. Então, o monoteísmo é tido como certo hoje pela maioria das pessoas, mas naquela época Abraão estava sozinho. Não era o Deus dos seus pais, não era o Deus da sua cultura, não era a sabedoria da sua cultura. Abraão não ia tentar um lugar de meio termo entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Isso é o que o chamado eficaz cria. Ele cria um mundo tão novo que, ainda que o mundo inteiro pense diferente, não faz diferença para quem foi chamado. Essa confusão sempre na mente das pessoas, de querer juntar as coisas, de querer encontrar uma maneira de se conectar com o mundo, não é o mundo que o chamado eficaz cria no coração do homem. Então hoje nós podemos chamar Abraão de um homem de visão. Mas o que fez Abraão ter essa visão tão grande que alcançou nós aqui nesta noite, em 2018, depois de Cristo? O ponto é que o que fez ele ter essa visão diferente do mundo inteiro e se levantar contra o mundo inteiro, não foi sua sabedoria, não foi sua capacidade, não foi sua bondade, não foi que aos poucos ele descobriu isso. Quem fez isso foi o chamado de Deus, porque o chamado de Deus, o chamado eficaz, cria algo do nada, como Deus criou o mundo, tão somente pelo poder da palavra de Deus. O chamado de Deus é o que faz de você um cristão, ou você não é. Não importa se você balbuciou em algum lugar que Cristo morreu na cruz. Grande parte dos habitantes da terra podem fazer isso, sem nunca terem nascido de novo. Você não é um cristão a menos que você ouviu esse chamado que criou esse mundo novo, que ainda que hoje no mundo você fosse o único cristão, você ainda seria. Você ainda creria exatamente naquilo que a Bíblia diz, ainda que não houvesse mais nenhum cristão, porque essa é a posição de Abraão no mundo. Então o chamado de Deus é o que molda a vida distinta de Abraão. Não foi sua sabedoria, ele não descobriu isso, é o chamado, esse é o chamado soberano. Então, há três coisas no chamado eficaz, nessa doutrina essencial, não é, da salvação. É o poder desse chamado, é que ele tem uma natureza totalmente radical. Você vê como ele criou algo totalmente novo e diferente no coração, na vida, no interior do ladrão preso na cruz, do apóstolo Paulo indo matar pessoas, e de Abraão. E ele é poderoso na maneira com que ele chega a nós. Ele não chega a nós porque simplesmente ouvimos um sermão. As pessoas ouvem os mesmos sermões, mas o chamado é totalmente individual, não é assim? Não há nenhum sermão que Pedro ouviu que Judas não ouviu de Cristo. Então, a primeira coisa é o poder, depois a natureza, depois em como ele nos alcança. Como eu disse, quando eu preguei nesse texto sobre o chamado de Abraão, eu sempre comecei no capítulo 12, mas hoje nós começamos no 11, porque é importante nós enxergarmos que havia um beco sem saída. Nós sempre estamos preocupados com becos sem saída, queridos.
Nós sempre estamos tentando encontrar uma saída para o nosso mundo, uma saída para a nossa sociedade, uma saída para a nossa cidade. Nós estamos esquentando a cabeça. A igreja ela pensa em como ela vai usar a sociologia, a antropologia, a psicologia. Ela tem que encontrar uma saída. O nosso mundo parece um beco sem saída. Os homens. E esse texto fala sobre exatamente um beco sem saída. E esse texto está dizendo algo incrível para nós. Muitos de nós estamos preocupados com becos sem saídas e nos esforçando para encontrar uma saída para salvar as pessoas. Nós falamos que o chamado é eficaz, mas nós acreditamos em como nós podemos fazer isso. Nós acreditamos que a proximidade da morte pode ajudar, nós acreditamos que determinadas situações podem ajudar, porque nós não acreditamos que simplesmente aqueles becos sem saídas que são para nós possam ser resolvidos de uma maneira totalmente poderosa por um chamado. Então, quando você lê Gênesis de 1 a 11, o que você tem? É uma história, e é uma história como a história dos homens, é uma espiral para baixo. A história, quando você começa em Gênesis, começa no paraíso, daí para frente o homem peca e tudo só piora. Eu sei que algumas pessoas estão querendo fazer esse mundo um lugar maravilhoso e melhor, mas não é essa a história do mundo. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que todo pensamento de todos os homens, desde a sua infância, é só maldade, é uma espiral para baixo na raça humana. A raça humana está ficando cada vez mais corrompida, porque tudo está se corrompendo pelas concupiscências do engano. E as pessoas, é óbvio, estão mais e mais oprimindo umas às outras. E o pecado de um, é óbvio, está afetando um ao outro, está horrível, parece ruim. De 1 a 11, mas sempre de 1 a 11 você tem um raio de esperança, que é uma família, que é parece que há um ponto em que você pode apoiar o pé e se levantar, a humanidade para fazer algo. Então você deve lembrar que em meio de todas essas coisas havia uma única família que continuava fazendo o que estamos fazendo nesta noite, que era a família de Sete. Não é? A Bíblia diz em Gênesis 4 que Sete invocou o nome do Senhor. Invocar é um hebraísmo para o que nós fizemos. A Bíblia vai dizer, a gente num texto que nós lemos, diz que Abraão ele em Betel invocou o nome do Senhor. É um hebraísmo para cultuar a Deus, para fazer o que nós fizemos hoje e que estamos fazendo hoje nessa noite, é cultuar a Deus. Então a família de Sete, sozinha no mundo, cultuava a Deus. Conhecia Deus, conhecia a verdade, um passava para o outro, de tal maneira que a verdade foi preservada e foi sendo transmitida. Mas no capítulo 11, verso 27, está um relato do último descendente dessa família, que é Terá. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Então, essa é a família de Sete, é onde ela chegou. E por que esse versículo é uma das coisas mais desastrosas para nós? É porque, primeiro, o nome do pai de Abraão significa lua. Ou seja, o nome do pai de Abraão foi dado em homenagem ao Deus mais importante de Ur dos Caldeus, que era a lua. Tão importante na família de Abraão, que você vê o nome do pai dele era um nome em homenagem a esse Deus. E o dos caldeus era o centro do culto lunar. E era onde eles nasceram, sua família nasceu, avô, bisavô. Então a única família no mundo que preservou o culto a Deus, a verdade de Deus, tinha sido engolida pela escuridão. Não tinha mais família nenhuma no mundo adorando a Deus. Essa era a família de Sete, eles deviam estar adorando a Deus, mas eles eram adoradores da lua. A última família a saber quem era o Deus real, não acreditava mais no Deus real. Era idólatra como o mundo inteiro. A última família que sabia algo sobre Deus, algo sobre o que Deus prometeu a Abraão, a Adão, algo sobre da semente da mulher sairá essa família não existe mais. Toda essa família foi em direção à adoração à lua.
Então nós somos informados de que na cidade de Ur, Terá e sua família viveram como todo mundo que vivia lá, e estabeleceram suas casas à sombra de Nana, a deusa da lua, né? E colocavam o nome dos seus filhos em homenagem a esse Deus, tudo era a respeito desse Deus. Em Josué capítulo 24, quando o povo de Israel vai entrar de novo em Canaã, depois de passar aqueles anos todos no Egito, os anos no deserto, Josué diz assim: vocês devem ter cuidado, nós estamos voltando para a terra, para o lugar onde estava Terá, o pai de Abraão, do qual nós descendemos. Mas o que eles faziam aqui? Josué diz assim no capítulo 24, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os teus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e adoravam e prestavam culto a outros deuses. Ele diz: há muito tempo atrás, nesse lugar, o pai de Abraão, os nossos antepassados adoravam vários deuses, os mesmos deuses que os cananeus agora adoram. Os homens que vivem nesta terra, não havia nenhuma diferença entre a família de Abraão e aqueles homens. Então, a crença de Abraão não distinguia ele de ninguém à sua volta. Abraão era tão adorador da lua como todo mundo, era um beco sem saída, a última família na terra que conhecia, que devia conhecer algo a respeito de Deus, como todas as pessoas que se dizem cristãs deviam ser os baluartes da verdade. Mas nós sabemos que só a igreja verdadeira é o baluarte da verdade. Aquela família que devia ser o baluarte da verdade não era mais baluarte de nada, eram adoradores de deuses. Então Abraão era um adorador da lua, e adorador não só da lua, como de Josué, mas de muitos deuses, porque quem não naquele mundo que não existia monoteísmo, ninguém acreditava num só Deus. O politeísta, ele acredita num monte de deuses, ele tem o seu Deus principal, que no caso aqui era a lua, mas quando você acredita em 10 deuses, você acredita em 1000, não faz diferença, não é? Então você vê, houve épocas escuras antes desse momento no mundo, mas sempre havia um fio de esperança. Agora acabou. Na época de Noé, aconteceu a mesma coisa, tudo estava perdido, ninguém adorava a Deus, mas aquela família de Sete, ainda tinha verdade de Deus, na pessoa de Noé. Mas agora, Abraão não é Noé. Abraão não é como Noé. Abraão não é alguém que adora a Deus, conhece Deus, proclama a verdade de Deus. Abraão é como todo mundo. Abraão é um pagão. Então agora o mundo inteiro não tem nenhum verdadeiro, não tem ninguém salvo no mundo. Ninguém. Você pode dizer que nosso mundo é horrível, mas vamos combinar, esse mundo é pior que o nosso. Você não pode dizer isso nesta noite. Não há ninguém salvo no mundo. Não há ninguém que conheça Deus. Não há ninguém prestando culto ao verdadeiro Deus. Mas isso podia ser dito aqui, sabe? E Abraão já era um homem de 75 anos. Como Deus permitiu que Paulo vivesse uma vida inteira antes de chamá-lo, Deus também fez o mesmo com Abraão. O fato de Deus ter escolhido um homem não muda o fato de que Deus determinou o momento que vai chamar esse homem. E Deus deixou Abraão ser criado e ser o adorador da lua por 75 anos. Como Paulo, que odiava Cristo. Então Abraão não acreditava só que a lua era um Deus, ele acreditava que tudo tinha um Deus. Abraão acreditava que existia um Deus da guerra, que existia um Deus da cura, o Deus do parto, o Deus das colheitas, o Deus da viagem, o Deus do mar, o Deus do céu, o Deus do vento, o Deus da chuva, o Deus do raio, o Deus dos rebanhos, o Deus das manadas, o Deus dos peixes, o Deus dos rios, o Deus dos mares, o Deus da chuva, né? O Deus das montanhas, o Deus das planícies. Imagine quantos sacrifícios essas pessoas faziam. Cada uma dessas, um parto está perto de acontecer, temos que sacrificar o Deus do parto, porque senão as coisas não vão dar certo. Será que vai chover? Temos que sacrificar para o Deus da chuva, para o Deus da fertilidade. E não podemos esquecer Nana, a grande deusa da lua, que é a líder de todos esses deuses. Os sumérios tinham cerca de 3.000 deuses, mas que tinham deuses que tinham várias designações e nomes, mas 300 deuses. É isso que está no de Deus para tudo.
um puritano famoso falando sobre esse texto, ele diz, além de tudo isso, ou seja, o mundo tinha chegado num beco sem saída, não havia ninguém salvo no mundo, não havia ninguém pregando a verdade para alguém se converter. Mas ele disse, junto com isso, essa família que deixou de ser a família portadora da verdade, a família de Sete, não tinha só chegado num beco sem saída porque a verdade acabou nela, mas porque ela também estava acabando. Essa é a última família. Abraão está casado, mas a sua mulher, a Bíblia diz, era estéril. Não é só que a família de Sete deixou de ser o baluarte da verdade, a própria família ia acabar. Você vê Abraão anos depois dizendo para Deus, eu vou ter que fazer de um servo meu, o Damasceno Eliezer, o meu herdeiro, porque eu não tenho herdeiros. Meu nome vai acabar, minha família vai sumir. Isso não significava não só que a última família que conhecia Deus perdeu Deus espiritualmente, totalmente, de tal maneira que estava mergulhada no mais profundo paganismo, mas que a própria família estava prestes a literalmente desaparecer do mundo. E não vai ter não só aquela família que não tem mais a verdade, mas a própria família não vai ter mais. Então esse puritano diz, a esterilidade de Sara é uma metáfora perfeita da desesperança final. É o beco sem saída final. A família que tinha a verdade não tem mais a verdade por séculos. E agora essa própria família vai acabar. Então, esse texto nos diz que não havia nenhum futuro previsível que pudesse mostrar a salvação. Isso é a salvação individual de cada homem. Que futuro previsível você tinha para um homem pregado numa cruz, do lado de outro homem pregado numa cruz? Que futuro previsível alguém tinha para que um homem que respirava ódio contra a igreja, estava assassinando pessoas, se tornasse o maior baluarte da verdade que o mundo já viu? Que futuro previsível você tinha para esse beco sem saída que é a história horrível da família de Abraão e do próprio Abraão? A raça humana acabou de bater no maior beco sem saída da história, quando não tinha um único pessoa no mundo que proclamava a verdade. A verdade, Deus, não depende de homens. Achar que porque são poucos, como Jesus disse, aprove a Deus dar a voz ao pequeno rebanho, o reino. Achar que a verdade, se não tiver ninguém, ela continua sendo a verdade. Na época de Abraão, a verdade não tinha ninguém. Não é que poucas pessoas acreditavam naquilo, não é que perto do mundo, poucos, ninguém. Isso não fazia uma diferença, porque o assentimento humano não faz algo ser verdade ou não. Então Deus falou, e quando Ele falou, queridos, tudo mudou. Esse é o chamado eficaz. O chamado eficaz, ele é totalmente poderoso para criar um mundo novo, do nada. Deus propositalmente deixou chegar essa situação de escuridão final para dizer, é o meu chamado. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o suposto livre-arbítrio do homem. Abraão é um adorador da lua, ele não está buscando Deus, ele nem pensa em Deus, ele pensa em nana, ele pensa em deuses. Agora, qual é o primeiro princípio? O princípio é que nós estamos sendo mostrados do poder do chamado de Deus. O chamado de Deus, se no mundo inteiro não houvesse um cristão, e Deus o chamasse, ele viria. E Deus ia criar naquele coração um mundo novo, direcionado a Cristo. E aquela única pessoa no mundo inteiro não ia sentir como se ela tivesse, como é que eu posso, a sociedade inteira pensa diferente, porque o chamado de Deus nos põe contra a nossa cultura, contra a nossa família e contra a nossa sociedade, porque Deus não é obrigado, porque chamou Abraão, chamar Terá, o seu pai, ou o seu irmão. Deus não é obrigado a chamar ninguém. A nossa ideia de que Deus tem que chamar um parente nosso, porque é parente nosso, é contraditória com tudo que nós falamos que cremos. A Bíblia diz, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando junto, um será tomado, outro será deixado. É totalmente soberano. Deus não tem porque 2 estão numa cama, que chama um e chama o outro. Será maravilhoso se Ele fizer, mas Ele não tem que fazer.
Então o poder do chamado significa que o chamado de Deus é absolutamente necessário e sem ele ninguém é salvo. E não adianta nós diminuirmos o que é o chamado eficaz para encaixar na vida de pessoas que não tiveram um novo mundo criado em seu coração, que não foram chamados e se levantaram contra a sua cultura, ou contra a sua família, ou contra o mundo inteiro. Abraão agora é o único monoteísta no mundo. Isso não importa para ele, porque o chamado criou nele a verdade de Deus, que a sua própria família tinha perdido completamente. Então deixa eu me mostrar, primeiro de tudo, é absolutamente necessário. Abraão estava na melhor família da terra, apesar de tudo. Você pensava, se eu tivesse que nascer naquela época, em que família eu queria nascer? Na de Sete, porque era a única família que ainda guardava lembrança da verdade de Deus. Ele não estava na família de Caim, ele estava na melhor família possível. Mas se não fosse o chamado de Deus, ele estava tão morto espiritualmente como todos os descendentes de Caim. Não tem nenhuma diferença em que família nós nascemos. A melhor família não faz de você nada diante de Deus. Ouvir, estar na melhor igreja, não faz você nascer de novo. É maravilhoso estar na melhor igreja, onde a verdade é pregada. Mas ouvir os melhores sermões não faz você, ainda que você creia, assinta intelectualmente com aquilo. É óbvio que durante os anos que Judas andou com Jesus, ele ouvia os sermões de Jesus e concordava, achava maravilhoso. Então, eu tenho 2 filhos. Eles foram criados aqui em Jardim da Luz. Acredito que foram criados numa igreja comprometida com a verdade. E criados num lar também comprometidos com a verdade. Criados por mim e por Cláudia, colocando diariamente diante deles o cristianismo, a verdade de Deus. Mas, a menos que eles sejam chamados por Deus, e que Deus crie um novo mundo no coração deles, e os perturbe, e os mova, e os humilhe, a menos que Deus venha a eles com poder soberano, eles no final não vão passar de idólatras como Abraão. Não importa de que família você é e daquilo que você ouve, todo mundo nasceu morto espiritualmente nesse mundo. E nascer numa família assim não facilita as coisas. Depende da mesma coisa que alguém que nasceu como Abraão, no mundo que não conhecia Deus, do chamado de Deus. Todo mundo tende a tomar uma coisa criada como seu Deus. Então, se meus filhos, apesar de serem criados assim, não fossem chamados por Deus, eles acabariam e acabam pegando algo criado e tornando seu Deus. Eles vão acabar fazendo dos seus filhos o seu Deus, da sua carreira, do dinheiro. Todo mundo que não é chamado eficazmente faz de coisas criadas os seus deuses, como Abraão, como a família dele. Eles podem, por nascerem numa família assim, ser religiosos, não vão ser vão ser diferentes, mas ainda idólatras, ainda fazendo da vida, da saúde, do dinheiro, do casamento, do filho, seus deuses. E eles vão viver para a carreira, e eles vão viver para a sua família, e eles vão viver para outra coisa que não é Deus, para outra coisa que não é a glória de Deus. Eu não estou preocupado com os meus filhos espiritualmente, eu estou feliz com o progresso espiritual na vida deles, mas isso não tem nenhuma relação com o fato simplesmente de que eles nasceram de uma maneira que era mais fácil para o ser humano abraçar isso. Se eles estão fazendo progresso, é porque Deus os chamou, ou então não há nenhuma esperança. Não há nenhuma esperança. Não importa a sua família. Então veja como Gênesis 1 a 11, a família de Caim, você pensa, pessoas más, pessoas sem Deus, pessoas sem a verdade, mas a família de Sete é uma família maravilhosa, eles têm a palavra, eles continuam cultuando a Deus, eles continuam relembrando a verdade, mas no final,
Deu no mesmo, não deu? Todos estavam mortos. Ninguém amava Deus. Todos estavam no sono da morte espiritual. Todos estão sem um chamado eficaz. E o chamado eficaz não é alguém crer e ir para o céu. Você vê, ele cria um mundo novo. Ele faz o homem se levantar contra a sua cultura, contra a sua família, contra tudo. Ele faz o homem sozinho no mundo ser monoteísta, quando o mundo inteiro, sempre que ele conheceu, foi politeísta. Ele não fica perturbado. Então, há uma necessidade absoluta do chamado. Ele entra, ele perturba e ele interrompe você, como interrompeu Paulo, como interrompeu Abraão em suas vidas, como interrompeu o homem na cruz. Ele interrompe o curso da nossa vida, e nós não passamos a misturar aquilo que nós criamos antes com aquilo que o chamado cria. Abraão já não cria mais nada que ele cria antes. Ele não falou assim: eu tenho 75 anos de experiência, isso tem um valor. Eu tenho uma sabedoria, agora Deus trouxe isso, agora há uma mescla de coisas, não há mescla nenhuma. Como Paulo, isso aqui para mim é lixo, é esterco, não tem nenhum valor. Toda a minha cultura politeísta, todas as coisas que eu criei, não são nada para mim. Eu não tento fazer um intercâmbio entre nada lá, porque não existe nada lá. Deus criou um mundo novo em mim. Em segundo lugar, você vê, é absolutamente gracioso. O poder do chamado de Deus não é visto apenas na medida em que que ele é absolutamente necessário, ou o homem está perdido, mas também é absolutamente agradável. Abraão não é um bom rapaz, é cheio de graça, né, o chamado, porque Abraão não é um homem fiel. Abraão não foi escolhido porque era qualificado, ele não tinha nenhuma diferença entre todas as pessoas em Ur dos Caldeus e no mundo inteiro. Não havia diferença nenhuma entre ele e todas as pessoas. Deixa eu me colocar dessa forma: o chamado eficaz é um ato da absoluta graça de Deus. Por isso que eu falei, 12 estão juntos, um casal, um é chamado, o outro é deixado. É a absoluta graça de Deus. Ele não vem porque você é qualificado, ele qualifica. Abraão era tão inqualificado como todos os homens, era um adorador da lua como todos os outros, mas o chamado criou nele um mundo novo. O chamado não faz você acreditar em algo para quando você morrer ir para o céu. O chamado recria o seu homem interior que estava morto. Em outras palavras, se eu quiser contratar um programador de computador, o que eu faço? Quando eu vou chamar alguém para mexer no meu computador, e volta e meia eu sou obrigado a fazer isso nos meus computadores, eu chamo alguém qualificado. Eu vejo quem é qualificado, e depois que eu conheço alguém qualificado, eu passo a chamar sempre essa pessoa, porque o meu chamado não qualifica as pessoas. Eu não vou na rua assim e escolho um cara que nunca viu um computador e diga: venha mexer no meu computador. E o meu chamado faz ele ficar um gênio da computação, e ele vai lá e mexe. O meu chamado não qualifica, porque eu busco pessoas qualificadas. Problema elétrico lá em casa, eu tenho que chamar alguém, eu não sei fazer nada dessas coisas. Chuveiro deu defeito, alguém. Eu não chamo qualquer um, porque meu chamado não qualifica. Meu chamado não cria nada. Se o cara é tão tapado quanto eu sobre aquilo, ele continua. O meu chamado não cria nada. Então eu só chamo pessoas qualificadas. Eu só chamo pessoas que provaram serem capazes. Porque a voz do humano não pode dar as qualificações, mas é o que o chamado de Deus faz. Eu separei você, Paulo, para proclamar a beleza do meu filho. Eu vou mostrar o quanto você deve sofrer. Eu vou mostrar que você, ao mundo inteiro, o coração mais apaixonado pelo meu filho. Mas o coração de Paulo odiava Cristo. Totalmente inqualificado. Mas o chamado de Deus cria o que ele chama. Por isso que você não pode dizer se essa pessoa foi chamada. Apesar disso, ela vai no céu, para o céu no fim. Porque não é isso que o chamado faz. O chamado cria um mundo novo. Ele cria coisas que não estavam lá. O que estava lá era o oposto. Ele não espera que de alguma maneira houvesse um resquício de amor a Deus, um resquício de amor a Cristo. Não. Ele vai criar. E porque ele vai criar, Paulo diz: ele chamou a mim, o pior dos pecadores, para mostrar que se em mim o chamado criou essas coisas, o que você diria? Por que naquele lá ele não criou? O chamado é fraco demais para aquele coração, para aquele ódio, para aquele desprezo, para o adorador da lua, Abraão. Não, ele cria a mesma coisa que criou no coração de Paulo, que criou no coração de Abraão, que criou no coração do homem na cruz. Esse é o chamado eficaz.
Não há como enfraquecê-lo. Ele não é um chamado que faz alguém ir para o céu, ele é chamado que recria tudo, ele qualifica, ele traz coisas que não estavam lá. Então, por exemplo, a história da Inglaterra é riquíssima. Há um rei na Inglaterra chamado Henrique II, 1100 e pouco, século XII. Ele era um cara assim, enfim, como eram os reis, né? Sem limites. E ele tinha um amigo que, apesar de ser padre, apesar de ser sacerdote da igreja, era tão louco quanto ele. Cresceram juntos, e bebiam, e bordéis, era uma coisa. E quando o Henrique II se torna rei, ele pensa assim: a pior coisa que um rei pode ter é um líder da igreja chato que fica falando da verdade, isso, coisas de Deus, isso é um inferno. A igreja fica se intrometendo nas coisas que a gente faz, nas nossas guerras, nas nossas conquistas. Ele pensou: o que eu vou fazer para não ter problema com a igreja? Ele pensou nesse amigo dele totalmente profano, que não tinha nenhum respeito por Deus, apesar de ser um homem da igreja, Thomas Becket, e disse assim: eu vou fazer dele arcebispo de Canterbury, ou seja, o chefe da igreja, a pessoa mais importante da igreja, porque esse cara tão depravado, sendo chefe da igreja, nunca ele vai me perturbar, porque qualquer loucura que eu entrar, ele vai estar junto. Ele é um homem devasso. E aí ele faz isso. Ele escolhe Thomas Becket, o arcebispo de Canterbury, o chefe da igreja no seu reino. Mas só que quando ele faz isso, acontece uma coisa incrível com Thomas Becket. Ele é totalmente tocado, assim, pensa: eu sou o pior de todos os homens. Eu vivi para o deboche de Deus, eu vivi para o escárnio do Evangelho. Mas agora, olha só, ele ficou tão impactado: como é que Deus pôde deixar que eu fosse escolhido? E ele é totalmente mudado, Thomas Becket. E ele fica apaixonado pelo Evangelho. E ele começa a reformar a igreja, ele começa a pregar, ele, como era o chefe da igreja de toda a Inglaterra, começa a reformar todas as coisas que estavam acontecendo, e ele começa a pregar e dizer que Henrique II estava errado no que estava fazendo. E ele começa a perturbar Henrique II. Henrique II pensa assim: como isso pode ter acontecido? Eu escolhi o pior cara do mundo, agora está acontecendo exatamente o que eu temia. Ele é insuportável, ele está sempre dizendo que eu estou errado, que a Inglaterra está indo pelo caminho errado, que não pode, que está errado, que isso é indecente, que aquilo é imoral. Esse Thomas Becket era o meu melhor amigo, era o cara mais profano que eu conhecia. Mas mudou, queridos, completamente. Thomas Becket mudou tanto que o seu melhor amigo, Henrique II, ficou com tanta raiva um dia que ele chamou seus cavaleiros e pensou assim: quem pode me livrar de Thomas Becket? Quem pode me livrar do arcebispo de Canterbury? Quem dera alguém me livrasse. Ele não deu uma ordem assim, porque ele não tinha muita coragem, né? Ele falou para os seus cavaleiros assim: quem dera alguém me livrasse de Thomas Becket. E os cavaleiros entenderam, não era uma ordem, mas eles viviam para o rei. E eles vão lá matar Thomas Becket. E eles entram lá onde Thomas Becket ficava e usam a espada em Thomas Becket. Quando usa a espada, Thomas Becket diz: coitado de Henrique, Deus tenha misericórdia de Henrique, Deus ilumine a vida de Henrique. Você vê, queridos, Thomas Becket morrendo, simplesmente era alguém totalmente diferente de quem Henrique II, em 1170 que isso acontece. É a história. Isso é o que Deus faz. É surpreendente assim. Quem podia esperar que Thomas Becket ia o cara mais profano, mais então você aprende a natureza radical do chamado. Ok, você pode dizer: pastor, é poderoso o chamado, eficaz. Não é essa coisa frouxa que Deus chamou alguém, mas não criou nada naquela pessoa, a não ser que no final vai levá-la para o céu mesmo assim. É poderoso. Mas qual é o conteúdo desse chamado? A Bíblia diz assim, capítulo 12, 1 e 3: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela,
da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora deixa eu te mostrar como isso é radical. Primeiro, que é pessoalmente radical assim. Sai da tua terra. Essa é a tradução. Lá no original é duas palavras, é vá-se, livra-se, vai embora. Por quê? Você vê que, e sai da tua parentela, porque você vê que Naor, Terá e Abraão tinham partido junto, a princípio. Quando Abraão falou para sua família que ele ia para Canaã, a família, vamos nos separar, né? Somos uma família próspera, vamos ficar juntos. Eles caminharam um pouco juntos. É isso. E a Bíblia diz assim, eles partiram de Ur dos caldeus para ir a Canaã, mas eles pararam em Harã. Por quê? Porque eles não queriam ir mais longe. O pai dele, o irmão dele, eles pensaram, aqui tá bom, já saímos de lá, você queria sair de lá, mas agora a gente já andou um pouco, já estamos em outro lugar, estamos umas pés de Canaã, mas a gente não vai até Canaã. Por quê? Porque a nossa vida está aqui, nossa riqueza está aqui. Essa é a razão porque Deus não se limita a dizer saia da sua terra. Porque eles tinham saído da sua terra, com a sua família, mas a sua família estacionou em Harã. Deus disse, sai da tua parentela. Não, o chamado é radical, não só para você deixar a sua terra, mas a sua parentela, saia. Ele está dizendo para Abraão, isso é só onde até o teu pai vai. O teu pai não tem um chamado. O teu pai, o chamado, a ideia para ele é tentar equacionar as coisas. Uma pessoa que não é chamada, mas tem que eu diria um ethos cristão, ele vai querer algumas coisas do cristianismo, algumas verdades, mas ele não vai até o fim, não é assim? Ele quer um pouco do que a Bíblia diz sobre a alma, mas ele quer um pouco do que a psicologia secular diz sobre a alma humana. Ele não vai até o fim, não vai. Porque Deus está dizendo, seus familiares simplesmente não podem obter o que você tem. Eles gostam daqui. Eles não querem ir mais longe. Eles foram até a metade, eles dizem, isso está bom. Já fizemos alguma coisa. Temos a metade, mas grande parte do que nós temos, da nossa bagagem, nós não queremos perder isso. Deus está dizendo, não é suficiente você ter o ethos cristão. Alguém que foi chamado não tem nenhum limite. Não junta nada aquilo que Deus traz. Não é suficiente fazer parte de um ethos geral cristão, de crer em algumas coisas gerais sobre o cristianismo, sobre o chamado eficaz, sobre predestinação, sobre expiação, sobre propiciação, de tal maneira geral que pode ser misturada a coisas que são totalmente ante Deus. Abraão tinha sido criado um mundo em seu interior que não tinha sido criado na sua família. Deus penetrou nele como indivíduo e chamou eficazmente. Você vê, o chamado é radicalmente pessoal, radicalmente pessoal. Você não pode entrar na aba de ninguém. É óbvio que quando nós convencemos alguém a entrar na nossa aba, olha, isso não muda muito. A pessoa crê só enquanto está naquele grupo. Quantas pessoas foram de Jardim da Luz, criam uma coisa, e se saírem de Jardim da Luz vão crer em outra? Porque, na verdade, nunca creram, na verdade. Há pessoas que sempre creem aonde elas estão, porque elas querem se dar bem onde estão. Então, se elas estão, essas são as verdades de Deus, maravilhoso. Mas se elas forem para um lugar que essas verdades não são pregadas, aí elas já se adaptam a diluição da verdade, sabe? Não é só como Abraão, que sozinho no mundo, ele era monoteísta. Ele continuou com aquelas verdades, não importa quem está à sua volta, não importa a multidão dos que pensam diferente. Então, se alguém realmente crê nessas verdades, porque foi chamado por Deus como Abraão, ainda que ele ficasse sozinho no mundo, ele ainda creria nelas. Elas seriam tão sólidas para eles quanto era quando eles estavam no meio da multidão. Eles seriam monoteístas sozinhos no mundo como Abraão. Eles não creem nisso porque estão no Jardim da Luz. Eles não estão na aba de um grupo de pessoas.
O chamado é radicalmente pessoal e aí nos coloca em meio a um corpo. Em segundo lugar, essa é a parte que muitos vão odiar, não é? Mas sem isso não houve chamado eficaz e Deus não chamou, porque o chamado eficaz é volitivamente radical, totalmente radical. Por que eu uso a palavra aqui volitivamente ou vontade? Porque no coração o chamado de Deus é uma rendição da sua vontade. Entenda isso, quando Deus chama alguém, essa pessoa rende a sua vontade. Essa é a marca do chamado. O que Paulo disse? O que queres, Senhor? No mesmo dia. Ele não diz, olha, fala aí as coisas para mim ver o que encaixa e o que não encaixa na minha vida. Ele diz, o que queres? O que tu queres? Ele está dizendo, minha vontade está rendida. É só tu falar isso, o que queres, e é o que eu vou fazer. E você sabe que naquele dia Deus disse coisas difíceis. Eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa de Cristo. É o que Deus queria, e é o que Ele abraçou. O chamado eficaz é evolutivamente radical, é o lugar onde você vê que nunca é deixado em aberto nada. Saia do seu país, saia do seu povo, saia da sua família e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, não é algo que você avalia. Deus diz assim, eu vou te falar para onde você vai, e você se avalia se você quer ir ou não. Não, Deus não fala, você vê? Vá, saia dessas coisas que são o seu lar, que são o lugar onde você se sente em casa. Saia disso tudo e vá para onde eu vou te mostrar. Isso é rendição da vontade, porque quando a nossa vontade não está rendida, a gente quer saber o que Deus quer, para a gente pensar assim, isso dá ou não dá para fazer? Dá ou não dá para ir? Onde que é? Canaã? E eu não gosto de Canaã. Lá é muito atrasado. Não tem shopping em Canaã. Não tem nada. A Ur dos Caldeus era o máximo. Não era, você está morando em Nova York. Você quer que eu vá para o Uzbequistão? Quero, o Uzbequistão não tem nada para mim. Não quero ir para lá. Não tem como servir a Deus aqui mesmo? Mas Deus não disse onde ia. Deus nunca diz coisas para você avaliar. Quando Deus chama, o homem rendeu a sua vontade. As suas defesas contra Deus foram derrubadas pelo chamado eficaz. Não há nenhum tipo de negociação. Por isso que Paulo responde, que queres, Senhor? E Abraão, Deus não vai dizer onde ele vai, porque sempre que você avalia quando, onde e como vai obedecer a Deus, a sua vontade não foi rendida. Você vai obedecer onde você quer, você ainda é o Senhor. Você não está dizendo que queres, Senhor. O que queres, Senhor? Tu está dizendo, eu sou o Senhor. Diz aí o que tu queres e eu vou ver se eu vou fazer ou não, conforme o senhorio do meu coração decidir. Se isso é adequado, se está na hora, se é bom ou se não é bom. Então, vá para a terra. Ele não diz aonde é. Ele não diz, pega a interestadual, desce, vira aqui, e é uma cidade chamada tal, quero que você more lá. Não fala nada. Vá para onde eu vou te mostrar. Agora eu não vou falar, mas eu quero que você se mexa, que você comece a ir na direção que eu vou falar. Depois eu digo. Você vê, é uma rendição da vontade, não é uma rendição de algumas coisas na vida. É isso que o chamado eficaz faz. Muitas pessoas querem avaliar se ele vai querer ou não, se aquela doutrina vai combinar com algumas crenças que ele já tem antes ou não, se a ideologia que ele cria lá no mundo é compatível, porque no máximo o que ele vai fazer é reformatar a verdade de Deus para continuar falando a mesma coisa. O cara acreditava na definição de justiça social do mundo. Ele acredita no evangelho e formata o evangelho para aquela coisa. É óbvio que não houve um chamado, o chamado é volitivamente radical. Aqui está nós como nós somos. Muitas das vezes eu vi pessoas falar assim para mim, como pastor, olha, eu estou interessado em ser um cristão, mas eu vou ter que parar de fazer isso? Cristão não pode fazer sexo antes do casamento? Olha, eu queria tanto ser cristão, mas eu vou poder continuar fazendo assim? Cristianismo envolve meu dinheiro? Eu vou ter que parar de fazer isso? Eu vou ter que parar de fazer aquilo? Se eu for cristão, pastor, eu vou ter que ser de uma igreja local? Se eu for cristão, eu terei que dar dinheiro? É assim, não é?
Você sabe, quando eu era garoto, quando eu era um pastor jovem, eu cometi o erro de responder essas perguntas, mas eu não respondo mais. Eu sei que essa pessoa não foi chamada por Deus. Eu sei que eu vou perder meu tempo. Eu antigamente cometi o erro de responder: não, se você for cristão, isso não vai poder, aquilo pode, isso você tem que fazer, Deus quer isso. Eu comecei a perceber que eu estava mortalmente errado ao conversar com as pessoas assim. Quando você diz assim para Deus: eu vou sair, mas eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer aquilo outro, você não rendeu a sua vontade, você está negociando para ver se entre o que você tem que dar e não dar, render e não render, se vale a pena para você. Isso é a marca de que você não foi chamado. A resposta de alguém chamado é a resposta de Abraão, ou então a resposta de Paulo: que queres, Senhor? O que tu queres que eu faça? Não importa o que Deus quer, porque não há nenhuma negociação. Abraão não disse: se tu me mostrar exatamente a terra que tu queres que eu vá, e tu exatamente o que queres que eu faça, eu vou ver se dá para mim ir. Você não está respondendo ao chamado de Deus quando você faz isso. Você não foi chamado por Deus, e a tua resposta não é a Deus, porque você continua no controle da sua vida. Você não está rendendo a tua vontade. A tua vontade continua sendo a tua vontade. Você está rendendo o que você quer, e isso não é uma marca do chamado de Deus. Quando Paulo diz: o que queres, Senhor? Eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer. Então é essa a direção que ele vai. Não há avaliações, porque você continuou no trono, ouvindo sugestões. Mas se você foi chamado por Deus, você sai do banco do motorista e você senta no banco de trás. Não importa mais para onde o carro está indo, você não está mais na direção, você não está mais reclamando pelo caminho. O que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estavam dizendo para mim é o seguinte: será que eu vou ser feliz fazendo isso se eu me tornar cristão? Será que eu vou continuar me sentindo pleno? Será que isso faz sentido para mim? Isso que a Bíblia diz nesse ponto faz sentido para a minha mente? Eu não perderia tempo. Essa pessoa não está sendo chamada por Deus, ela está no trono da sua vida. Deus disse para Abraão: saia para uma terra que eu vou te mostrar. Eu não vou falar agora, eu não vou dizer como é, nem onde é, nem o que vai acontecer lá. Eu quero que você saia. E é isso. Quando Abraão sai, ele está rendendo a sua vontade. O chamado eficaz nos dá um coração que rende a vontade, que rende o trono. Eu vou te mostrar mais tarde. Isso basta. Depois Deus disse para Abraão assim: eu vou te dar um filho. Abraão disse: mas quando? Quando vai ser? Eu vou te mostrar mais tarde. Vou te mostrar, mas você não precisa saber agora quando vai ser, mas eu vou te dar. Confia. Você vê, Abraão, ele rendeu a sua vontade, a sua vontade. Finalmente, Deus diz: leva o seu filho para o topo de uma montanha e ofereça em holocausto a mim. E Abraão: por quê? Eu vou te mostrar mais tarde. Eu vou te mostrar em cima da hora, quem sabe. Eu vou te mostrar na hora que eu achar que é para mostrar. Mas agora, pegue o seu filho e leve lá. Você vê, sempre assim. Então, o chamado de Deus, eu já disse isso aqui falando sobre outra coisa. Quando você lê, nosso tempo está acabando. Quando você lê, por exemplo, Tolkien tem duas obras famosas, tem várias obras, mas duas mais famosas de Tolkien: O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Certa vez eu vi um grande escritor, né, falando a respeito da diferença dessas duas obras, e elas se encaixam perfeitamente naquilo que é o chamado de Deus. Ele disse: há uma diferença enorme entre os Hobbits e o Senhor dos Anéis, porque o Hobbit é uma aventura, o Bilbo vai numa aventura, não é? O que era diferente, porque os Hobbits não gostavam de aventuras, mas ele vai numa aventura. E qual é a diferença da aventura? Numa aventura você vai e você é enriquecido pela aventura, com conhecimentos, com experiências, mas depois você volta para a sua vida. É uma aventura. Não é uma questão de vida ou morte, é que você queria participar de uma aventura que vai te enriquecer, que vai
contribuir com aquele arcabouço de saber que você tem. Então Bilbo volta para casa com um cara mais vivido, com mais experiência, mas ele volta para casa, volta para o condado e vive aquela vida ali, dá aquelas festas, a gente sabe como ele vivia. Mas ele diz, mas o Senhor dos Anéis, porque o Hobbit foi escrito para crianças, Tolkien escreveu para os seus filhos criança, então ele escreveu uma aventura. Mas o Senhor dos Anéis é uma missão, não é uma aventura, é uma missão. Eles têm que levar o anel, e ninguém podia imaginar que, se eles tão frágeis, podiam completar aquilo. Não é? E numa missão, eles não esperam voltar para casa, nem mais enriquecidos. Uma missão muda as pessoas, elas nunca mais vão voltar as mesmas. E é exatamente o que acontece. Você vê que Frodo nunca mais é a mesma pessoa depois da missão, depois de Mordor. Ninguém mais é. Ninguém que participou da missão voltou para casa. Pô, foi uma aventura incrível, agora vamos continuar vivendo a vida. Todos foram transformados na missão. Então, nesse sentido, você vê, o chamado de Deus não é uma aventura, algo que você vai acrescentar à sua vida, que vai fazer a sua vida ficar mais incrível, seu casamento mais incrível, sua sabedoria mais incrível, muda você completamente. Paulo nunca mais vai ser o mesmo, ele não vai assomar coisa ao que ele sabia, ele é outra pessoa. Abraão nunca mais vai ser o mesmo. O chamado nos coloca numa missão onde nossa vontade foi rendida, que nunca mais nós somos as mesmas pessoas, nós não estamos enriquecendo nossas velhas experiências, o chamado não tem volta. Não é como, eu quero algum enriquecimento na minha vida, eu quero alguma coisa que faça a minha vida ficar maior, mais ampla, eu quero enriquecer a minha vida, eu quero enriquecer minhas amizades, meu trabalho, e o cristianismo faz isso. Não. O cristianismo é um saia, e você vai mudar radicalmente. Eu vou te mostrar, ele diz para Paulo, quanto você deve sofrer. Como, Deus? Não importa. Porque é uma rendição da vontade. Pedro, você vai morrer assim para me glorificar. E João, não importa. É uma rendição da sua vontade. O que vai acontecer com João não importa. E como é que vão me matar? Também não importa. O chamado eficaz, ele cria um coração que rende à vontade. O cristianismo é uma agenda nova, não é algo que você inclui na sua agenda, na sua vida. Paulo, Abraão, nós não falamos como isso vai enriquecer a vida de alguém, como isso vai fazer a vida dela ser melhor do que era antes. É uma nova vida, totalmente diferente. O cristianismo é uma vida totalmente nova, que significa ser chamado por Deus, é sair sem saber para onde você está indo, sair sem saber se as pessoas vão ouvir ou se não vão ouvir, nada disso importa mais. Sair sem fazer perguntas, mas eu vou ter que render isso, eu vou ter que dar aquilo. Não importa o que Deus queira de mim, eu vou ouvir o que Ele quer, no momento que Ele quer, a hora que Ele quiser, e minha vontade foi rendida. É isso que Hebreus 8 diz. Hebreus 8 resume Gênesis 12 assim: disse Deus a Abraão, sai, e ele saiu sem saber para onde ia. Quando você quer saber, para avaliar qualquer coisa, se você pode ou não fazer, se você vai ou não fazer, sua vontade não foi rendida, sua vontade está no trono. A menos que você diga ao Senhor, eu vou fazer, quer eu entenda, quer eu não entenda, quer que tu me diga depois ou diga agora. A sua vontade, Deus, é incondicional, e a minha vontade foi rendida. Se você não fez isso, você não é cristão, porque você não foi chamado por Deus, porque é esse coração que o chamado cria. Você não respondeu o chamado. Você pode ter crido, sentido intelectualmente, é por isso que a ideia de que alguém foi chamado, mas nada acontece na vida dele de diferente. Simplesmente o que acontece é que no final ele vai para o céu, é a negação de toda a doutrina do chamado eficaz de Deus. Ele é eficaz porque ele cria um mundo novo no coração do homem. Você não é um cristão se você diz, eu vou obedecer se, eu vou obedecer quando.
eu vou obedecer quando isso se encaixar. Primeiro deixa eu enterrar os meus parentes. O que Jesus disse? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Esse é o chamado de Deus. Não tem um se, não tem espere, não tem eu vou encaixar isso na minha vida. Por enquanto não dá. Eu vou primeiro despedir de papai e da mamãe. Agora, esse é o chamado. Sai! O chamado de Deus cria um coração que responde isso. Paulo não disse, Deus, eu vou ter que voltar, eu não posso, o que Gamaliel vai pensar, o que as pessoas vão, eu vou ter que ter uma explicação. Eu estava indo para Damasco fazer uma coisa, eu não posso chegar em Damasco e pregar o evangelho, vai ser uma maluquice total, ninguém vai entender nada. Como é que pode? Eu fui lá para pegar os cristãos e chegar lá como cristão. Eu tenho que pelo menos me explicar para as pessoas, senão elas vão me odiar, elas vão querer me matar também. Eu vou ser o pária do mundo, eu vou ser o maior traidor que eles já viram. Eu tenho que primeiro tentar conversar com eles, mostrar o que aconteceu. Nada, Paulo foi fazer o que Deus falou. Sabe? Não existe essa coisa que se encaixa sobre isso, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre amizade, sobre casamento, sobre certas restrições. Você não pensa nisso. Ou não tem essa coisa, mas eu preciso ser feliz, pastor. Isso não é um coração que foi chamado por Deus. Porque o coração que foi chamado por Deus não pensa que Deus, de alguma maneira, o fará infeliz no seu chamado, mesmo quando ele não compreende. Sai por uma terra que eu vou te mostrar, e ele saiu sem saber. Esse é o chamado eficaz. Você não precisa saber, porque você vai obedecer. Quando cada verdade de Deus chegar, você vai obedecer. Você não é um cristão até que você tenha tirado as mãos da sua vida. Isso é fundamental. Se as tuas mãos ainda estão sobre a sua vida, você não é um cristão. E Deus não te chamou ainda. Não estou dizendo que Ele não vai te chamar, mas não te chamou. Se as tuas mãos estão sobre a sua vida e você está decidindo o que é, o que não é, o que é conveniente, o que não é, o que Deus pode falar, o que Ele não pode, e se Deus não explicar muito direitinho, você não vai fazer, você não é um cristão. Porque você não foi chamado. E não vem dizer das suas dificuldades, das suas traumas, da sua criação. Abraão foi criado num mundo politeísta, por um pai politeísta, por um avô politeísta, mas ele se tornou um monoteísta. Mesmo que o mundo inteiro não entendesse. Isso não importava. E esse Deus que chamou ele disse, eu não vou te dizer agora tudo. Sai agora. Então, você não é um cristão enquanto está com suas mãos sobre a sua vida. Enquanto você não abriu as suas mãos da sua vida, você não é um cristão, porque o chamado eficaz cria um coração que está nas mãos de Deus. É volitivamente radical. A Bíblia não chama você para negar algumas coisas sobre sexo, a Bíblia chama você para negar a si mesmo, negar você mesmo, negar a sua vontade. E é esse o coração que Deus cria no chamado eficaz, um coração que nega a si mesmo. E não algumas coisas que eu avaliei que eu posso negar agora, e outras coisas que eu avaliei que eu não posso negar agora, porque isso não é negar a si mesmo, é negar algumas coisas, mas não é esse o chamado de Deus. Em terceiro lugar, Ele nos faz uma bênção, à medida que nós somos chamados assim. Porque é pessoalmente radical, não é? Porque Ele te encontra sozinho e é volitivamente radical, e porque você entrega a sua vontade e não algumas coisas, porque você tira as mãos da sua vida. Não há limites para o que Deus vai fazer. Ele faz sempre o que Ele quer fazer. Hoje, milhares de anos depois, nós estamos aqui por causa de Abraão, por causa desse chamado, porque ele saiu sem saber para onde ia, porque o chamado eficaz chegou nele, porque ele se tornou um monoteísta no mundo politeísta. Todos nós, Paulo diz, somos salvos e crentes com Abraão. Ele é o pai de todos os crentes. Não é assim? Deus, quando chamou, não havia um crente no mundo, não havia ninguém que o adorava. Então Ele é o primeiro, quando o mundo inteiro estava sem Deus. E Deus diz para ele, tu serás uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, se tornar um cristão é ser mudado, e agora você não está fazendo decisões baseadas no o que é mais confortável para mim.
Como é que eu posso viver o evangelho de uma maneira mais confortável possível? Como é que eu posso ouvir Deus, Abraão pensava, de uma maneira que não cause problemas com papai? Papai não quer ir mais longe, quer ficar aqui em Harã. Meu irmão também não quer ir mais longe, eles querem ficar. Como é que eu posso servir a Deus sem criar um problema aqui agora? Deus disse, sai, deixa eles não vão. Então, quando você se torna um cristão, quando o chamado eficaz te atinge, tuas decisões nunca mais são decisões de quem está com a vida nas suas próprias mãos. Então você nunca mais pergunta, o que é mais confortável para mim? Ou onde eu vivo e é mais confortável? Que trabalho vai fazer a vida mais confortável? Você pensa em termos de Deus. Paulo nunca mais pensou o que é mais confortável para mim. Ele disse assim, foi dito para mim que eu vou apanhar de cidade em cidade. Ele não avaliou nada. Ele diz, eu estou pronto não só a pregar em Jerusalém, como a morrer em Jerusalém. Isso é o que o chamado faz. E não foi só com Paulo que Deus fez isso, com Pedro, com Tiago, com João, com todos que ele chamou. Porque os que ele chamou, ele justifica, ele santifica, ele glorifica. Não é um processo que lá no final o cara foi para o céu. Não, o chamado eficaz não é isso. Você não vai tomar mais as suas decisões assim. O chamado de Deus remodela totalmente a sua vida, cria um mundo em você que não existia lá, como não existia aqui, quando Deus disse, haja luz neste mundo. Toda a sua questão é a de Abraão, você será uma bênção. Então, a questão é como através de mim Deus vai abençoar as pessoas. Como eu vou ser um perfume de vida e um perfume de morte, se assim Deus quiser. É isso que dominou a vida de Paulo. Não é? Veja, o chamado de Deus é assim. Se você procurar ser abençoado, você vai ser vazio. A maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje estão buscando alguma coisa. Mas se você sente que o chamado de Deus é que é para através de você Ele abençoe quem Ele determinou, então é isso que o chamado faz. Se você vive para a bênção dos outros, se você vive para preencher os outros, Deus te enche. Deus encheu Abraão para que nós fôssemos abençoados através de Abraão. Deus encheu Paulo para que nós tivéssemos Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, para que ele morrendo mostrasse que Cristo era mais precioso que a vida. Eu vou te abençoar, Abraão, para que você seja uma bênção. Deus não nos abençoa com um propósito. Nós não somos um lago, queridos. Sabe? Eu queria ser uma bênção. Nós não somos um lago. Deus quer mostrar a sua beleza através de nós ao mundo. Eu vou mostrar para o quanto você tem que sofrer por Cristo. Através desse sofrimento, eu vou mostrar quão precioso o meu filho é. Então você vai ser uma bênção. Sai, eu abençoarei você, para que você seja uma bênção. Ou seja, eu vou abrir seu coração para todas as belezas do meu filho, para que você reflita todas essas belezas aonde você estiver. Não significa nós sairmos do nosso país, como Abraão teve que sair, ou da sua família, ou da sua... mas sair da nossa zona de segurança, de conforto. Deus está dizendo o seguinte, o chamado de Deus nunca se encaixa em nossa vida. Se encaixou, não é o chamado de Deus. Deus nunca vem para cumprir a nossa agenda, a agenda que nós tínhamos. Deus tem uma agenda totalmente nova, totalmente centrada em seu Filho, e Ele dá um novo coração. Quando Ele chama, Ele cria um novo coração, que está totalmente capturado pela beleza dessa agenda do coração do Pai, Cristo. E se você está disposto a sair, porque o Espírito Santo chamou você eficazmente, você é uma bênção. Sempre é assim. Deus sempre chama os homens com esse propósito de magnificar o seu Filho. O propósito de Deus não tem um fim em mim mesmo, nem em você mesmo. Se você quiser ficar em segurança, Paulo não teve mais segurança, nem Abraão. Se você quiser manter a sua vida arrumada, se você quer manter a sua vida gerenciável, se todo ambiente que você está, a tua preocupação é que você não seja ferido, é que as pessoas te aceitem, é que você de uma maneira esteja conectado com a cultura, por exemplo, Abraão conectado com a cultura politeísta à sua volta e tentando encontrar pontos em comum entre o monoteísmo dele e o politeísmo daquela cultura, você não vai ser útil para ninguém. Não é que você não vai ser útil para Deus, você não vai ser uma bênção neste mundo.
Porque só quando o chamado eficaz toma um coração, e que o homem rende a sua vontade, é que essa nova agenda, dessa nova vida está na vida dele, ele começa a realmente ser uma bênção. E isso é macro e isso é micro. Nesse momento, há pessoas à sua volta. E Deus nos chamou exatamente para sermos um cheiro de vida, um cheiro de morte na vida de todo mundo que está em contato conosco. Por que a gente tem dificuldade de falarmos a verdade às pessoas? Porque nós achamos que a verdade vai nos tirar da zona de conforto. Se Paulo não falasse o que ele falasse, ele certamente não ia apanhar de cidade em cidade. É só ele ficar quieto. Mas ele foi chamado exatamente para isso. Ele não vai ser criticado, não vai ser mal interpretado. Ou, se pelo menos ele conseguir juntar a verdade bíblica com o humanismo secular, talvez algumas pessoas o aceitem. Porque você não quer correr risco do olhar ruim das pessoas, você não quer se tornar vulnerável às críticas. Olhe para Paulo, olhe para Abraão, olhe para suas famílias. Como resultado, você não é capaz de ser uma bênção nesse mundo. Só pessoas como Abraão, como Paulo, só as pessoas que são chamadas por Deus eficazmente são uma bênção no mundo, porque suas preocupações estão totalmente centralizadas agora em Cristo. O chamado de Deus funciona assim. Na medida que você está disposto a sair de qualquer coisa, como aqui, família, sair do lugar seguro, sair do que é confortável, Deus disse: eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção neste mundo. E eu devo encerrar dizendo uma coisa final, não é? O Evangelho, você vê quando as pessoas dizem: olha, o Evangelho lhe dá tapinhas nas costas. Não dá. Mas não faz de você uma pessoa pensando: duro é esse discurso. Faz você de pessoas como Paulo, como Abraão. Isso é maravilhoso. Você não importa se você vai ver as coisas ou não, não importa se você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida ou não. Parece às vezes que você não vê, não é verdade? Quando você vive assim, Abraão nunca chegou a ver o que Deus disse, nunca. Ele viveu e ele morreu e ele não viu o que Deus disse. Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer em ti, eu vou abençoar todas as famílias. Mas ele morreu, nada disso aconteceu. Ele morreu confiando de que o fato dele sair não aconteceu nada na vida de Abraão. Não há milagres na vida de Abraão. Abraão viveu, Abraão criou um filho, Abraão não teve terra nenhuma, Abraão não teve nação nenhuma, e ele morreu. O cara jogou tudo fora, não aconteceu nada, ficou morando em barraca depois que ele morava naquelas casas maravilhosas de Ur, ficou velho, teve um filho e morreu. Ele não viu nada disso, não viu uma grande nação, não viu as famílias da terra sendo abençoadas, não viu, mas ele creu. Esse é o chamado. Você está vendo? Você não precisa ver nada. Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e exultou. Abraão pôde olhar para um futuro que ele não veria, para um tempo que ele não estaria no mundo, e ele tinha certeza: Deus vai abençoar as famílias da terra. Daqui a milhares de anos, todos aqueles que Deus trouxe através da minha vida, por causa desse chamado, vão ser como as estrelas no céu. Eu não vou ver nada disso, mas não importa se eu vou ver. Se vai acontecer daqui a milhares, em 2018, né, as pessoas vão estar em Jardim da Luz. Eu não vou estar lá, mas é verdade, Deus está cumprindo o que Ele disse, que através de mim, todas as famílias da terra seriam abençoadas, que essas pessoas seriam chamadas, que através de mim o seu filho viria ao mundo, que através de mim a salvação do mundo inteiro, ou seja, da criação, quando a terra for restaurada, é por causa daquilo. Em mim, todas as tribos, línguas, raças vão estar cantando diante do Cordeiro de Deus. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e exultou. Viu como? Viu lá no futuro, lá onde ele nunca ia ver nesse mundo. Não importa, o chamado eficaz cria isso. Deus disse para ele: deixa o seu povo, deixa a sua nação, deixa a sua cultura e vai para uma terra onde eu vou te mostrar e vou fazer você uma grande nação. Mas Abraão mesmo nunca realmente viu essa grande nação, essa grande multidão. Ele só teve um filho. Ele viveu a vida inteira em uma enorme lacuna entre a promessa e a realidade, e ele morre sem ver a realidade.
mas não importa para ele. É isso que o chamado eficaz faz. Ele é poderoso, nada abala o chamado de Deus no coração que ele recria. Isso pode parecer muito desconfortável. Certamente, eu diria, era mais confortável ter ficado em Ur, envelhecido e morrido naquela grande cidade. Teria sido mais confortável se ele realmente tivesse, então, pelo menos, saindo de Ur, visto uma grande nação. Olha o que aconteceu. Saí de Ur, essas coisas aconteceram. Mas o interessante é que sempre que Paulo fala sobre o significado de ser cristão, em Gálatas e em Romanos, ele sempre, constantemente se refere não a Moisés, não a Davi, mas a Abraão. Quando Paulo entrou numa controvérsia, quando começou a ganhar gregos, romanos, vindo para Cristo, e os cristãos judeus em Jerusalém disseram assim: agora que eles são cristãos, eles não precisam ser culturalmente judaicos, eles não precisam ser culturalmente assim ou assado. Não, eles foram alterados. Eles são filhos de Abraão, eles são crentes com Abraão. Significa ouvir o chamado de Deus é muito desconfortável, lógico que é, do ponto de vista do mundo. Miroslav Volf colocou, resumindo, o que significa esse chamado na vida de Abraão. É a coragem, ele diz, de romper seus laços culturais e familiares e abandonar todos os deuses antepassados, o que faz você um com todos aqueles que Deus chama, como chama você, mesmo quando você não pode ver nenhum deles, como Abraão não pôde ver. Então nós, antes de tudo, fomos recriados por esse chamado, e ele é poderoso a esse ponto. Menos que isso não é o chamado eficaz. Então você vê hoje, mesmo essas grandes doutrinas da graça foram totalmente diluídas em algo fraco, que se encaixa, porque as pessoas querem colocar um tanto de humanismo secular, um tanto de coisas que é óbvio que a salvação se torna algo tão frágil e dependente de todos esses recursos humanos, quanto qualquer homem que jamais teve um chamado, porque esse chamado não é um chamado eficaz, não é um chamado bíblico. Então Abraão é esse primeiro crente, sozinho. E você agora, esse chamado mudou radicalmente tudo que você é. Outro dia alguém me disse: não, eu tenho que separar as coisas, porque eu sou professor e cristão, essas coisas não podem se misturar. Essa pessoa não é cristã nada. Não é? Porque antes de você ser qualquer coisa, você foi chamado. Tudo sobre a sua vida é sobre o seu chamado. Você é um pai por causa do chamado agora, você é um marido, você é um professor, você é tudo que você faz com o chamado. Você olha para todas as coisas através desse novo coração, através da glória de Cristo. Você não pode separar as coisas, porque a sua vontade foi rendida. Então, como Abraão, nós podemos sair e não chegar visivelmente em determinado ponto, mas isso não importa. Não é? Em onde nós estivermos, nós somos chamados, e esse chamado controla totalmente a nossa vida. Você não está pescando coisas culturais aqui e ali, é o contrário. Você pode até ser uma ilha no mundo, como Abraão foi, sozinho, e o chamado é suficiente para te sustentar, porque você vê, ele é poderoso, é radicalmente pessoal, é volitivamente radical, ele te coloca como uma bênção, exatamente por você ser totalmente oposto e ser guiado pelo seu chamado, e também é culturalmente radical no sentido de que você é um perfume de vida e de morte, aonde Deus te coloca. E alguém pode dizer: mas como alguém pode se render assim? Abraão teve todas essas promessas, queridos, mas sob essas promessas havia uma promessa, não é? Ele teria uma prole, ele teria um filho, e ele teria um nome. Tudo aconteceu assim. Sara era estéril, Abraão era velho,
O filho veio de um ato milagroso de Deus. Cada ponto no chamado de Deus é assim. Abraão não podia se qualificar, e nem aquilo que ele ia fazer, ele podia se qualificar, ele tinha que ter um filho, assim que Deus ia dar, mas ele não podia ter filho, nem a esposa dele. Isaac aponta para esse filho ideal, que realmente podia ser sacrificado, ele não podendo. Tudo isso aponta para aquele que deixou a casa do seu pai, eu diria, indo em direção a um caminho desconhecido. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas Jesus nunca soube o que era estar debaixo da ira do Pai. Ele é o amor do Pai. Ele deixou o trono do seu pai de maneira tão livre, graciosa, e se esvaziou, e ele sangrou por filhos impotentes de Adão como Abraão, e é isso que criou o poder deles poderem ser chamados eficazmente assim. E ele deixou a casa do seu pai e ele rendeu a sua vontade. Ele diz: eu não faço a minha vontade, e Jesus escolheu morrer. Eu já disse isso aqui, isso nós devemos sempre lembrar, Jesus é a única pessoa que escolheu morrer no mundo. Paulo não escolheu morrer, Pedro não escolheu morrer, os mártires não escolheram morrer, os mártires iam morrer. O homem não pode escolher morrer, eu e você não podemos escolher morrer, nós vamos morrer. O único ser humano que viveu no mundo que a morte não tinha direito era Cristo, portanto ele escolheu morrer, porque ele não tinha que morrer. Um mártir só vai morrer agora dessa forma, mas se ele não morresse, ele ia morrer de outra forma. E João não foi um mártir, mas morreu também. Ele não podia escolher morrer ou não morrer, mas porque Jesus fez isso, e ele fez isso para que a ira que estava sobre aqueles que o Pai ia chamar eficazmente, fosse colocada sobre ele, em todos eles. O chamado produz a mesma coisa, porque toda sorte de bênçãos espirituais foram compradas para ele com o seu sangue. Então Jesus diz em João 17:9, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são seus, esses vão ser chamados, e esse é o chamado que todos esses recebem. E se isso é verdade, nós vamos ser capazes de nos mover por esse mundo, vamos ser capazes de receber toda a crítica da cultura e sermos considerados o lixo do mundo. Isso não nos perturba. O mundo todo politeísta podia achar Abraão o cara mais maluco do mundo, sendo monoteísta sozinho, mas isso não ia importar para ele. Essa é a chave, o filho da promessa. Você vê, a chave para Abraão era o filho da promessa, e a chave para nós também, porque aquele filho da promessa apontava para esse filho da promessa, que nele nossa chamada é totalmente eficaz, poderosa, e alcança o propósito a qual nós fomos designados. Alguém lidou com isso para nós, alguém lidou com os nossos inimigos, alguém lidou com a morte, alguém lidou com todas as coisas que podiam nos condenar, alguém lidou com todos aqueles poderes do pecado que nos aprisionavam, que impediriam de nós rendermos nossa vontade, alguém lidou com todas as coisas. Jesus respondeu o chamado do seu pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele respondeu o chamado para o horror final, para que nós fôssemos chamados para essa bênção sem fim. Se o chamado de Deus entrou na nossa vida, e esse é o único chamado que Deus faz, um chamado eficaz e soberano, então nós somos crentes com Abraão, nós somos crentes com Paulo, nós somos crentes com todos aqueles que Jesus disse: eu oro por eles, não oro pelo mundo, porque eram teus e tu me destes. E o poder infinito do Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dos mortos, cria um mundo novo em nossos corações. Vamos ficar de pé. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me,
nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer. Trevas eu era, meu caminho